Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carla e a tia Carla hoje vai contar uma história bem interessante para vocês, que vai ser um aprendizado. Sabe, crianças? Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração para falarmos com Deus. Antes de lermos a Bíblia e ouvir a voz de Deus, nós precisamos orar e falar com Deus. Então vamos lá, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Fale aos nossos corações, nos ensine, em nome de Jesus. Amém! E hoje, crianças, nós temos um versículo bem diferente. Nós não vamos só memorizar, nós vamos falar sobre o versículo de hoje, que vai ser a nossa aula. É 1 Coríntios 6,19. E nós vamos guardar esse versículo no nosso coração e nós vamos aprender muita coisa sobre ele hoje. É assim, 1 Coríntios 19, 1. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que vive em você? E que você tem, a qual tendes da parte de Deus o que não sois de vós mesmos? Sabia, crianças, que assim como está escrito nesse versículo, em 1 Coríntios 6,19, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vocês sabem o que é o templo? É a nossa igreja. E Deus, Ele fala na palavra dele que Ele vive em nós, e nós somos templo dele. E o nosso corpo é como essa casinha. Sabia, crianças, que tem partes nessa casa que nós guardamos, que nós não deixamos ninguém entrar. Por exemplo, o nosso quarto. Nós não convidamos qualquer pessoa para entrar dentro do nosso quarto, não é? Mas na cozinha a gente pode convidar as pessoas para entrar, para almoçar, para tomar um café. E assim também é o nosso corpo. Tem partes que são privadas e não públicas. O que é um lugar público? É como os ônibus coletivo. Quando você vai pegar um ônibus, você paga e qualquer pessoa pode andar nesses ônibus. Mas no carro do seu pai ou da sua mãe ou do seu parente, é somente eles que podem andar e convidar alguém para entrar. E isso significa que é privado, é de uma pessoa. E tem partes do nosso corpo que é privada e não é pública. Então, dessa forma, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como essa casinha. E tem partes que nós devemos cuidar. Sabe, crianças, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é a nossa casinha. O que, por exemplo, nós devemos fazer? Tomar banho, lavar os cabelos, né? Lavar os ouvidos, escovar os dentes e até lavar os nossos pés, que nos aguenta o dia inteirinho. E sabe, criança, tem parte do seu corpo que é privada, somente você pode lavar. E essas partes você pergunta para o seu pai e a sua mãe qual é a parte da região íntima que você deve aprender a lavar sozinho, para que ninguém possa tocar. E assim, dessa maneira, você vai perguntar à sua mãe e a seu pai: pai, o que são partes íntimas e qual é o nome de cada uma? Para que serve? E aí, os seus pais vão explicar para você. Dessa forma, crianças, vocês têm que ser bem cuidadosos com o seu corpinho, que é como uma casinha. E esse é o ensinamento de hoje. Nós estamos no Maio Laranja, que significa que nós devemos se proteger e proteger os nossos corpinhos contra todo o mal, tá bom? Agora nós vamos ficar com um lindo louvor que vai explicar para você quais são as partes que pode, que não pode, que você tem que falar. Pare, tá bom? Uma delas fica embaixo
Não tenha medo de denunciar e se proteger.